Nós éramos reis e rainhas, nós éramos príncipes e princesas no nosso continente, na África. E nos tiraram de lá à força. Ninguém é dono de ninguém. E o escravo compreendia isso de uma forma mais profunda do que os brancos comerciantes. Aqueles que vieram antes, aqueles que vieram de longe, aqueles que trazem uma história muito antiga, eles são fundamentais para o que nós somos hoje. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 1888. Só que 5 anos antes, pela Lei 2167/89, foi abolida a escravidão aqui em Redenção, pelo movimentos, sociedades abolicionistas que tinham aqui em Redenção, e foi assinado 116 cartas de alforria. Então eu acredito que o papel fundamental para a abolição do Ceará foi através dos movimentos, através das sociedades abolicionistas que tinham naquela época, e também como grandes personagens como o Dragão do Mar. Em razão do movimento dos jangadeiros, né, que resolvem cruzar os braços para não embarcar cativos, e esses cativos estavam sendo vendidos no tráfico interno, que há o processo, né, vamos dizer, um processo de tentativa de uma abolição no Ceará. A liderança que esteve à frente do movimento do jangadeiro era um ex-escravo, o liberto Antônio Napoleão, tá? Que teve uma ajuda do Dragão do Mar, que na época era conhecido como Chico da Matilde. Acredito que foi a partir daí, dessas 116 cartas de alforria que a história de redenção fala, através desses movimentos, que houve um papel muito fundamental para a abolição da escravidão no estado do Ceará. E são eles que vão estar à frente do movimento, ou seja, que vão radicalizar o movimento, né, de janeiro de 1881. Tanto de janeiro como o movimento mais radical que vai acontecer, que é no dia 30 de agosto também do mesmo ano. Quando eu falo de radicalização, eu estou falando de um processo de várias tentativas que esses, vamos dizer, escravizados vão fazer para não serem embarcados, para não ser vendidos. A gente não pode comemorar esses 130 anos, porque se a gente tomar em conta que dos 518 anos, desde que os portugueses chegaram, né, e invadiram o nosso país, e tudo que isso teve de custo, né, e todo o processo de colonização, se a gente pensar nesses 518 anos, mais de 300 foram de escravização da população negra. Então, a gente tem 130 anos da chamada abolição. Então, é muito pouco tempo dentro da história. Para mim, eu entendo que o processo de abolição, ele não aconteceu, ele é um processo de abolição inacabada. Chega de ver que o meu povo ainda é a maioria de mulheres domésticas, ver que somos a maioria com condições precárias de trabalho, somos 71% da população em extrema pobreza, somos nós, mulheres negras, que tivemos um aumento de morte considerativo desde 2014, cerca de 62% de homicídio de mulheres negras aumentou. Você sai de um processo de escravização, sem acesso a trabalho, sem acesso à profissionalização, sem acesso à educação, sem ter um pedaço de terra para cultivar. Então, quais são as condições para esses milhares e milhares de negros e negras espalhados pelo Brasil todo reconstituir as suas vidas? Se você vai tendo por esses retratos sociais uma dimensão desses 130 anos.
que o racismo ele é uma estrutural e estruturante da sociedade, né? Uma coisa que a gente sempre fala muito. Ele adentra as relações sociais, ele adentra as relações íntimas, ele adentra os âmbitos da economia, os âmbitos da política, os âmbitos da subjetividade. E ele diz aonde a gente tem que estar, quais são os lugares pré-definidos para a população negra. Então, o processo de abolição, ele se dá inacabado porque a gente não é liberto. A gente não vive em liberdade na nossa plenitude. Nós não somos plenos. Nossa liberdade é cerceada. Seja enquanto corpo, seja enquanto mulher, seja como negro, seja como negro, né? Porque você olha daqui a cidade, você vai vendo a cidade se verticalizar para lá, você vai vendo a cidade se empobrecer cada vez mais para o lado de cá, e você vai vendo essa ponte, né, como esse sinal, né, da memória se tornando ruína, né? E sendo um desafio que essas ruínas elas sejam resgatadas para que não se perca esse fio da memória e que é um fio da história também, né? Não se perder isso. A maioria dos negros, penso eu, negros e negras neste país, em função de uma sociedade extremamente racista, né? A consciência negra é um processo. E assim como elas, aconteceu comigo, né? E geralmente a consciência negra ela nasce fruto de um conflito muito forte. A consciência negra ela é revolucionária porque ela dá uma autoestima, né, ao negro e à negra, e considera também que essa autoestima ela não se limita apenas a você ter uma consciência de liberdade. Você ter consciência de liberdade quando os outros irmãos e irmãs suas também estiverem livres. A ancestralidade, ela te dá uma consciência, mas é uma consciência que te fortalece. E sobretudo porque a ancestralidade te liga a outros, te torna coletivo, né? Então essa ideia de coletivo. O que falta e o que o Estado nos deve é nos reconhecer como pessoas que estruturam essa sociedade não só na força braçal, mas que a gente estrutura essa sociedade no intelecto também. E que falta políticas públicas que nos coloquem em condições de igualdade, de equidade. De cada momento que eu tomei consciência de um lugar, né, da minha pertença, né, do meu pertencimento, ele vem com toda essa dimensão de sentidos, né? E aí, isso de saber de outros que vieram de longe, de saber do quanto eles passaram e viveram, de saber de tudo que eles trouxeram, porque eles trouxeram, sobretudo, seus corpos que foram submetidos aqui ao sofrimento, à dor, para produzir a riqueza para uma classe, para uma raça, para os que estavam no poder, mas eles trouxeram junto sabedoria, eles trouxeram junto cultura, e é uma cultura muito antiga, né? É muito importante a gente resgatar. Isso são coisas muito ricas que a gente vai descobrindo nessa coisa da ancestralidade, que são esses saberes muito antigos. A gente fundou esse estado, principalmente o Ceará, a gente fundou esse Brasil, a gente fundou nações. A gente precisa contar para nossas crianças que elas são importantes, que elas são maravilhosas, que o cabelo dela não é feio, que a pele dela é maravilhosa. A gente precisa colocar isso na escola. Nós somos muito inteligentes, nós somos muito massa, entendeu? Então, isso tem que ser dito, isso tem que ser apresentado, porque, cara, a gente é muito massa.